Enlin é um órfão feio e solitário que perdeu a mãe em um acidente de carro e ficou com a dívida de jogo do pai. Enquanto comemorava seu 18º aniversário, Deus invadiu seu apartamento e o teleportou para o mundo espiritual, dando-lhe o sistema do Deus da Guerra. Este sistema liberará seu potencial divino, desbloqueando uma habilidade especial para elevá-lo mais rápido do que todos neste mundo. E por causa de seus olhos espirituais, Deus lhe deu uma carta de recomendação para estudar na principal academia de magia. Mas antes de partir, Deus perguntou se Enlin realmente valia a pena fazer isso, mas saiu voando rindo porque finalmente se livrou de sua maldição de azar. O espírito do sistema do Deus da Guerra apareceu e ordena que ele ajude os humanos presos dentro do portal de teletransporte. Enlin levanta a mão e tenta absorver a enorme energia, mas a garota mais atraente aparece de dentro e pisa em cima dele. Ela o ajuda a levantar e se apresenta como Shaolin, mas diz que eles devem se apressar. Então, ela o arrasta para o portal, e Enlin percebe que sua vida finalmente vai melhorar. Dentro da academia de magia, eles notam todos correndo para fazer o exame de aptidão, um teste que decide a classe de uma pessoa de 1 a 100 ao tocar um espelho chamado Monólito Divino Lustroso, e eles veem um homem chamado Cheng liberando a maior aura. Em seguida, é a vez de Shaolin, e ela toca o monólito liberando uma enorme quantidade de energia que desce dos céus. Ela também foi designada para a primeira classe, mas finalmente chegou a vez de Enlin. Ele entregou à instrutora sua carta de recomendação e ela ficou chocada ao descobrir que é do Mestre Lu, o lendário mestre que alcançou a imortalidade acima dos deuses. A instrutora de numerologia avalia seu poder e anuncia a todos os seus colegas que Enlin trará milagres que vão chocar todo o mundo espiritual. Todos os seus colegas cantam seu nome, e Enlin sabe que finalmente será um protagonista de anime. No entanto, este é um anime chinês, então ele realiza o maior milagre de todos. Ao longo de toda a história, ele é a única pessoa a nunca ter tido poder mágico, e ele vai entrar na classe mais alta. Todos os alunos estão indignados, então um deles grita que ele é um trapaceiro e quer lutar com ele. Mas Shaolin o agarra e começa a voar, pedindo desculpas porque trouxe todo esse ódio sobre ele, mas promete que irá protegê-lo a partir de agora. Mais tarde naquela noite, Enlin investiga seu sistema War God para ver como pode subir de nível. O sistema lhe dá uma lista de missões de trapaça que o ajudariam a subir de nível equivalente a 1 ano ao completar algumas tarefas. A primeira missão envolve o anfitrião completar 10 flexões, então Enlin as faz com facilidade. Imediatamente, o sistema o eleva de nível e o atualiza para o primeiro estágio, e sua força aumenta dramaticamente, permitindo-lhe fazer flexões com um único dedo. Para sua segunda missão, ele precisa fazer 10 mais 10 flexões. Então, Enlin completa as 20 flexões. Ele sobe para o segundo estágio imediatamente, e a próxima missão é fazer 10 vezes 10 flexões. Enlin os completa com velocidades sobre-humanas devido à sua nova força. Para avançar para o quarto estágio, ele precisa fazer 10 elevado a 10 flexões, um total de 1 bilhão. Enlin percebe que levaria 1000 anos para fazer isso, então o sistema oferece uma dica. Shaolin pode ser capaz de lhe dar algum conselho, então Enlin decide sair para se encontrar com ela. Ao sair de casa, ele está feliz por ter um sistema de nivelamento tão incrível, mas um espião misterioso tenta emboscá-lo. Com seus olhos espirituais, Enlin rapidamente usa seus reflexos para desviar dos golpes. A velocidade do inimigo quase sobrecarrega Enlin, e mesmo que ele consiga ver a trajetória dos golpes, bloqueá-los ainda o faz colidir contra a cerca. Com um surto de velocidade, ele desaparece e começa a atordoar seu oponente, aparecendo ao lado dele para desferir um golpe devastador. Ele pergunta ao homem por que o emboscou e percebe que é Dabao, o cara de antes. Dabao se pergunta como Enlin já alcançou o terceiro estágio e ativa um talismã. O sistema o avisa que sua vida está em perigo, e a energia do talismã o impede de se mover. O sistema o encoraja a usar uma opção arriscada como último recurso. A energia do selo se dispersa por todo o campo e Dabao lança a mana em direção a Enlin, mas um golpe de espada a destrói. Shaolin aparece e o impede de se mover e Enlin fica animado ao vê-la. No entanto, eles ouvem a voz de um homem gritando por Enlin, e veem o verdadeiro Dabao tentando desafiá-lo. Chocados com o que estão testemunhando, o impostor desaparece na frente de Shaolin e tenta atacá-la, mas Enlin defende o golpe. Uma aura vermelha aparece ao absorver a energia do oponente e Enlin lança seu portal celestial, permitindo que Shaolin ataque o oponente e o faça fugir. A reação do movimento destrói o núcleo de Enlin, e ele luta para respirar, pensando que vai quebrar. Dabao finalmente encontrou Enlin para desafiá-lo, mas Shaolin coloca o medo de Deus em sua alma e ele foge. Ela diz a ele que cuidará dele. Ele diz que quis dizer que vai romper o quarto estágio, e ela fica feliz por ter entendido errado. Eles olham para o céu juntos e ela pede desculpas por colocá-lo em perigo. Ela revela que veio para essa academia por um motivo.
Ela sempre quis obter os poderes de proteger alguém e deseja proteger Anlin até o dia em que ele se torne incrível. Ela promete que não cometerá erros, e Anlin segura a mão dela. O status do vínculo deles aumenta para 60%, e o status de amor à primeira vista mudou para dormir na primeira noite. E minhas piadas provavelmente estão te assustando, mas está tudo bem porque Anlin tem a maior força. No dia seguinte, Anlin luta para se manter acordado. O medo de outra pessoa emboscá-lo o manteve acordado a noite toda, e quando ele tentou contar ao instrutor, ela o avisou que ele é inimigo de todos e que também será extra rigorosa com ele. Ele percebe que as pessoas estão falando de forma dissimulada, e o sistema o incentiva a usar seus olhos espirituais para ouvir de perto. Cada um deles quer bater nele e roubar Shaolin dele. Na aula, Anlin fica chocado que o instrutor é um professor, mas a segunda waifu entra na conversa. Anlin fica chocado por não conseguir ver o nível dela, e Shaolin fica feliz que ele só se importa com o nível dela e não com sua beleza. Anlin observa melhor e pensa que a quer em seu harém. Ela passa por ele e lhe dá um olhar afetuoso. Pobre Shaolin está sendo traída. Cheng entra e o cara atrás dele pensa que ele quer experimentar algo diferente por um dia, porque um homem por dia mantém o médico longe. And these shitty rhymes are probably driving you astray. Chen dá-lhe um olhar frio, e Anlin acha que é injusto porque eles têm rostos ótimos, mas ele diz a Shaolin que ela também é atraente, mas ele não está com ciúmes dela. Shaolin não esperava por essa, e a aula começa. Todos começam a meditar, e Anlin não faz ideia do que está acontecendo, mas usa seus olhos espirituais para ver suas auras levitando em direção aos céus. É uma pena que ele não consiga aprender, mas Shaolin promete que vai ensiná-lo depois da aula e dar-lhe uma lição prática em anatomia. Durante o dia, Anlin se pergunta por que todos os seus instrutores são objetos inanimados, mas a senhorita Grande Trama finalmente entra. Anlin fica feliz ao ver algumas pernas andando e o instrutor o nomeia como representante da turma. Eles vão aprender sobre o mundo mortal, e ela dá um telefone a todos, dizendo-lhes para brincar com os telefones pelo resto da aula. Anlin percebe o quanto todos estão distraídos e fica bravo porque não está aprendendo nada. Ela diz para ele ficar feliz por estarem apenas jogando o dia todo, mas Anlin gostaria de estar aprendendo algo. O curso de numerologia começa, e o instrutor finalmente está ensinando-os como uma aula de verdade. Ele então continua dizendo que eles vão dormir durante toda a aula e anotar seus sonhos. Ele conta até 3, e Anlin começa a adormecer, mas as últimas palavras que ouviu do instrutor foram que um banho de sangue o aguardava ao acordar. Anlin tenta voltar à consciência ao ouvir a voz celestial de uma mulher, mas quando acorda, vê Shaolin tentando acordá-lo. Agora é aula de magia, e o instrutor vai realizar um duelo mágico para ajudar todos a cultivarem sua magia. Anlin percebe que todos vão tentar derrotá-lo. O instrutor chama Cheng, o monitor da turma, e depois chama Anlin para o duelo. As palavras do professor de numerologia finalmente fazem sentido, e ele caminha em direção ao desafio. Shaolin o impede e começa a tentar lutar contra Cheng em vez disso. Ela lança uma bola de fogo, mas Cheng a bloqueia com a mão nua. Sua agilidade permite que ela dê um passo para trás em um chute, mas depois que ele o bloqueia, ela corre para tentar flanqueá-lo com seus golpes de fogo. Mas ele desvia graciosamente e a atinge de volta. Ela continua tentando atacá-lo incansavelmente, mas sua agilidade impede todos os seus ataques. Uma aura flamejante envolve seu corpo e ela voa para o céu, criando uma fênix a partir das chamas. Ela avança em direção a Cheng, mas ele ativa sua habilidade secreta e uma cúpula de água se forma, impedindo Shaolin de penetrar. O sistema informa Anlin que ele deve observar atentamente e com seus olhos espirituais ele percebe a fraqueza na formação. Shaolin lança uma rajada de bolas de fogo e avança em direção a ele, golpeando para quebrar a cúpula. No entanto, Cheng diz que ela não cultivou o suficiente, e seu círculo mágico se ativa acima de Shaolin, esmagando-a com um ataque gravitacional. Anlin avança, utilizando o portal celestial e enviando uma explosão massiva de energia. Cheng fica chocado por ele ainda estar de pé, e Anlin lança uma aura vermelha em sua mão. Cheng diz para ele se render, mas Anlin pensa que dar um único soco evitará que ele receba 100 socos. Ele lança a esfera de mana em direção a Cheng, mas ele a desvia com facilidade. Cheng reúne suas correntes mágicas e prende Anlin junto com Shaolin. O círculo gravitacional ativa-se mais uma vez, forçando Anlin para baixo. No entanto, ele sorri, quebrando as correntes. Cheng percebe a destruição em sua formação e percebe que esse era o plano dele o tempo todo. Anlin destrói as correntes com um brilho dourado, tendo alcançado o 4º estágio no meio da batalha.
Ele perde o equilíbrio e o sistema informa que subir de nível será diferente agora. Para os níveis 5 a 7, ele precisará obter 10, 10 mais 10 e depois 10 vezes 10 pedras espirituais. O professor dispensa aula e Chang se aproxima dele, dizendo que o ajudará a avançar em sua cultivação se ele precisar de ajuda. Aproveitando a oferta, Anlin pergunta se pode ter 130 pedras espirituais, e Shaolin acha embaraçoso que ele esteja pedindo dinheiro aos outros. Isso é novidade para Anlin, então ele se desculpa rapidamente. Mas Chang pega sua mão e lhe entrega 1000 pedras espirituais e sai como um Diga Chad. Ele pergunta a Anlin se ele também é um nerd militar no fórum Burning Iron e revela que é o submoderador. Esse cara é literalmente um moderador do Reddit. Então a janela de status aparece, dando-lhes o status de amigos de traseiro. Com um cara no harém de Anlin, o interesse amoroso número 2 se aproxima e se apresenta como Suzu. Anlin pergunta a ela se poderia ser sua namorada, mas ela o rejeita porque ele é muito feio e diz que esperava que pudessem ser amigos. Anlin tenta agir com naturalidade, mas o status forma seu vínculo, dando-lhe o status de preso na zona de amizade. A batalha pela liberdade está se aproximando, e o sistema do Deus da Guerra dá a Anlin a missão especial. Se ele conseguir ficar entre os 50 primeiros, o sistema lhe dará um sorteio na singularidade inicial para um item mítico aleatório. No entanto, se Anlin falhar, ele será transformado em uma garota bonita por 1 ano. Ele é a única pessoa no mundo com essas condições, e não pode rejeitar a missão a menos que seja transportado para outro mundo. Ele salta do pesadelo e percebe que não pode continuar procrastinando, então consome imediatamente todas as pedras espirituais, subindo de nível 3 vezes no processo. Com sua nova super velocidade, ele tenta criar uma estratégia para conquistar a batalha pela liberdade e investiga o mapa. Haverá mais de 50.000 pessoas lutando contra ele, e ele percebe que está basicamente jogando Fortnite na vida real. Mas com suas habilidades atuais, seu ranking está bem perto do fundo. Percebendo quão deprimente é sua situação, ele pensa que precisa começar a fazer arranjos para se tornar uma garota bonita. Então, no dia seguinte, ele pergunta a Shaolin se pode se tornar sua melhor amiga. Ela fica enojada com a ideia dele e ele tenta disfarçar como se estivesse brincando, sabendo o quão estranho ele acabou de soar. Todos os seus amigos se perguntam por que ele tem agido de forma estranha ultimamente, mas Anlin já teve o suficiente desse constrangimento e dor. Ele pede ao sistema que lhe dê qualquer missão para que ele possa continuar mantendo sua dignidade. Por causa de sua determinação, o sistema lhe dá sua próxima missão. Para alcançar o 8º estágio, ele deve derrotar um oponente do 9º estágio, mas Anlin acha que seria impossível derrotar alguém como Shaolin. Então, enquanto isso, ele decide completar algumas missões secundárias para aprender magia de nível divino. Uma delas envolve coletar a essência da montanha, mas como ele nunca ouviu falar disso, tenta pensar em uma maneira de enganar o sistema. Para alcançar o 9º estágio, ele pensa que pode fazer Shaolin perder de propósito para ele. Então, na manhã seguinte, ele tenta pedir ajuda a ela. Shaolin diz que está disposta a fazer qualquer coisa para ajudá-lo. Afinal de contas, ele a salvou inúmeras vezes, e no coração dela, ele é a melhor pessoa do mundo. Desconcertado ao ouvir suas palavras, ele hesitante pede a ela a essência da montanha em vez disso. Depois de falhar, ele tentou pedir a Chang para ajudá-lo, mas ele recusou, dizendo que só revelaria sua fraqueza para um ataque surpresa, porque eles são melhores amigos. Ao ouvir suas palavras, Anlin soube que nunca poderia trair um amigo, então decide pedir a Shaolin mais uma vez. No lugar mais bonito do campus, Anlin se ajoelha e diz a Shaolin que ele tem querendo dizer isso a ela, mas queria criar coragem primeiro. Ela pergunta o que é. Biol se pergunta se ele está mentindo porque está nervoso demais para confessar e começa a corar assim que termina de falar. Ela diz a ele que, claro, ele pode fazer um ataque surpresa em seu brinquedo. Desculpe, quis dizer que ela disse a ele que ele pode atacar de surpresa. Naquela noite, Chang pensa que Anlin pode definitivamente derrotá-la, mas quer prepará-lo ensinando seus movimentos secretos. A primeira técnica será amarrá-la como em 50 tons de cinza. Durante o encontro no dia seguinte, Anlin diz a ela que está pronto para atacá-la de surpresa, mas ela se levanta e se afasta antes que ele chegue muito perto. Ela trouxe as essências que ele pediu, mas ele vê sua posição vulnerável e ativa sua magia, amarrando-a com suas correntes. Sensational. Ele tenta explicar o mal-entendido, mas ela sai correndo, gritando, e ele acha que nunca mais lavará as mãos. Ela se vira e joga o presente que trouxe pra ele, chamando-o de idiota. Ele volta pra Chang e chora por ser tão estúpido.
Depois de terminar de chorar, ele viu as informações que Shaolin preparou para ele. Enquanto lia, ele comeu a essência da montanha, vendo o rastreador de localização que ela criou para poder protegê-lo. Ele deseja não ter sido tão idiota e quer ir se desculpar, mas seu estômago começa a doer porque a essência está tentando desintoxicar seu interior. No banheiro, o sistema de status informa que ele terá diarreia pelos próximos 13 dias. A batalha pela liberdade é em 10 dias, então ele terá que de alguma forma lutar contra os outros enquanto purifica seu corpo. Enquanto isso, Shaolin se pergunta se ele vai vir se desculpar por suas ações, então ela acaba tentando ficar acordada a noite toda. De manhã, Anlin está questionando todas as decisões de sua vida e deseja não estar vivo. Na escola, Anlin está ausente de todas as suas aulas e Shaolin ouve todos zombando dele por ser um covarde preguiçoso. Cheng vem perguntar por que ele faltou à aula e pensa que um demônio interior está impedindo-o de sair, então ele começa a cantar seu Sutra do Coração para tentar expulsar os demônios. As ondas de energia se espalham por todo o campo e a purificação de Anlin começa a acelerar. O que diabos estou assistindo? A taxa de sua limpeza aumentou dramaticamente, mas ele implora para que Cheng continue vindo e fazendo isso todos os dias. No entanto, Cheng decide continuar cantando, e o interior de Anlin começa a ser completamente destruído. Ele manuseia a música como se fosse um DJ, destruindo a mente de Anlin. 陈哥，谢谢你，你真是我的天使。 Depois de alguns dias com Cheng tentando curar seu amigo do demônio interior, Shaolin ouve a dor de Anlin, mas decide ignorá-lo porque ele ainda não se desculpou. Anlin liberou fertilizante suficiente para alimentar uma floresta inteira, mas quando o dia da batalha chega, Anlin ainda não terminou a purificação. Com 3% restantes na sua barra de status, um cachorro gigante vem e cheira seu interior. Ele se apresenta como Dabai e sabe que Anlin está lutando, então tenta curá-lo para que se sinta um pouco melhor. O ancião mais velho se apresenta e explica as regras das batalhas. Uma luz dourada será lançada ao redor deles como proteção, teleportando-os de volta para a segurança se sofrerem dano suficiente. Ele envia todos eles para o campo. Todos pularam do ônibus de batalha e Dabai vê que foi teleportado ao lado de Anlin, chocado por ele já ter entrado no 7º estágio. Ele implora para Anlin pegar leve com ele, mas Anlin se aproxima com uma intensidade ameaçadora. No instante em que ele sacou sua espada, Anlin a destruiu com a mão nua e fica desapontado com ele por não carregar a única coisa que todo homem precisa: papel higiênico. Ele se afasta em direção ao pôr do sol, mas Wei vem por trás e pergunta a ele sobre a localização de Anlin. Dabai engana Wei e diz que ele foi para o outro lado, porque uma distração por dia pode manter... Oh shit, here we go again. Percebendo a insinceridade em sua voz, ele ordena a Dabai que reúna todos os alunos mais fracos para que ele os elimine. Ao mesmo tempo, Shaolin tenta localizar a posição de Anlin, prometendo que não o procurará até que ele a procure. No meio de alguns arbustos, Anlin tenta terminar o último ponto percentual, mas um dos estudantes o localiza e tenta desafiá-lo. Anlin implora por mais 5 minutos, mas um grupo de 4 estudantes aparece com rancores por terem sido derrotados por Anlin. Desde que a primeira pessoa que se aproximou não tinha rancores contra ele, eles o nocautearam instantaneamente. Anlin tenta sair dessa situação, então ele pergunta se eles preferem lutar entre si primeiro para que o vencedor fique com todo o dinheiro. Enquanto eles se espancam, Anlin se esforça ao máximo para terminar a barra de progresso e finalmente atinge 100%. Ele aprendeu a habilidade divina Punho Abalador de Montanhas. Ele desperta como um novo homem, reencarnado por dentro com uma tranquilidade serena. Neste mundo, ele fez amigos e começou uma nova vida. Quem diria que a diarreia te transformaria em filósofo? Eles correm em sua direção, mas com sua nova habilidade, ele lança um golpe cheio de energia mágica contra eles, destruindo-os instantaneamente. Tendo derrotado uma pessoa no 9º estágio, a missão agora foi concluída e o sistema o promove ao 8º nível. Ainda assim, com sua posição atual completamente no fundo, ele não tem como alcançar o top 50 se não continuar se aprimorando. Para aprender a próxima habilidade de nível divino da Terra, ele deve ascender ao pico da Rocha Negra. Mas se ele deseja alcançar o 9º rank, deve derrotar 10 oponentes do 9º estágio. Vendo a altura da montanha, ele se pergunta como poderia subir lá, mas Dabai vem correndo em sua direção. Ele quer a ajuda de Anlin e o leva de volta a uma caverna secreta. Lá dentro, todos os alunos da turma 100 se reuniram, um total de 291 pessoas. Ele implora a Anlin para eliminá-los pacificamente, já que ele é uma pessoa de coração fraco, então Anlin agradece por serem tão gentis. Com alguns socos vigorosos, ele elimina cada um dos estudantes, subindo 40.000 posições no ranking. Mas antes que ele possa desfrutar de toda a glória, Frozone aparece e está pronto para aniquilar Anlin.
mas uma chama roxa de mana incinera seu oponente em segundos. A fonte desse imenso poder era Lu, um dos portadores de uma carta de recomendação de um deus. Ela é a deusa número 1 da matança. Ela voa ao lado dele e pede para jogar com ela. Mas quando Enlin diz para ela parar de brincar, ela libera sua enorme energia mágica para incinerar uma árvore, causando medo nele. Sem outra escolha, ele concorda em jogar com ela, então ela pede para ele jogar Liga dos Imortais. Alguém tendo déjà vu de um jogo semelhante que tem um herói guardião estelar que se parece com ela? Sim, eu também não. Ele diz a ela que gostaria de jogar, mas as condições dela para brincar com ele são apenas se ele puder responder 100 perguntas corretamente. Se ele conseguir, então ele se tornará parte do Clube Lu. Ele acha que essa garota é psicótica. Mas eles acabam se divertindo juntos respondendo a todas as perguntas. Na pergunta 18, ela pergunta a ele quem é mais bonita, Xiaolan ou Suzu. Ele se esforça muito para pensar na resposta certa. Que situação tão absurda. Até a Lu está irritada porque ela pensou que Xiaolan era a namorada dele. Ela percebe que ele está dizendo a verdade e explica que tem a capacidade de detectar mentiras pela aura das pessoas. Ela continua a perguntar se é mais bonita que Xiaolan. E Anlin admite que ela é mais bonita. Para a última pergunta, ela pergunta se ele gostaria de ser um mortal feliz ou um mago poderoso e solitário. Pensando em sua vida solitária anterior e na quantidade de amigos que ele fez agora, ele não se importa se tem poderes ou não. Ele só deseja tornar o mundo um lugar melhor. Lu o parabeniza por se tornar o primeiro membro do clube dela, mas não permitirá que ele saia. Ela quer que continuem jogando juntos pelo resto do torneio e o sistema o lembra da penalidade de se transformar em uma garota se ele concordar. É impossível para ele eliminar 10 inimigos do 9º estágio, então sua única opção será subir na Ilha do Céu. Lu diz para ele vir logo, mas ao ver a varinha dela, ele tem uma ideia genial e pergunta se pode montar na varinha dela a noite toda. Desculpe, eu quis dizer que ele diz que quer levá-la num lugar bonito, o topo do pico da montanha. O sistema aumenta o vínculo deles para 40%, dando-lhes o status de cavaleiros da varinha longa e áspera. Xiaolin se pergunta como ele chegou lá e o cachorro gigante do monstro dos biscoitos aparece, dizendo a ela que, em vez de biscoitos, ele também quer o número de Anlin. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e ele revela que Anlin tem lutado para limpar seu interior nos últimos 10 dias, permitindo que Xiaolin finalmente perceba o verdadeiro motivo pelo qual ele não veio se desculpar. Mas justo quando ela sorri para si mesma, Wei se aproxima e ameaça derrotá-la. Enquanto isso, Anlin está montando na varinha dura de Lu até chegarem ao pico da montanha. O sistema começa a absorção do poder da Terra para que ele possa ser mais forte do que um cultivador de nutrição espiritual. Com 24 horas restantes, o sistema recomenda que ele pense em uma maneira de emboscar Lu, mas ele vê que tem outro inimigo esperando por eles. Chen Chen se apresenta e vai embora, dizendo a Anlin que esteve esperando por ele o tempo todo e desaparece diante de seus olhos, lançando um feitiço em Lu. Ela não tem mais nenhuma memória do que acabou de acontecer e diz a Anlin para começar a jogar já. Eles passam a noite inteira jogando League of Immortals e ela joga com seu personagem favorito. Eu sabia que ela estava com o Lux. Após perder todos os jogos, ela começa a recodificar o jogo para desbloquear algumas habilidades de trapaça, e diz a ele para lançar sua varinha nela com toda a força. Lu revela que seu objetivo é criar uma empresa de jogos no mundo mortal, e Anlin promete que a ajudará a ter sucesso. O vínculo deles se aprofunda, mas a janela de status revela que faltam apenas 5 minutos para que sua cultivação esteja completa. O sol nasce à frente deles e, enquanto Lu sorri, o sistema o avisa para se preparar para a emboscada. Lu revela que nunca se divertiu tanto em sua vida e pergunta a ele se são amigos. Ele diz a ela que os considera amigos e ela diz que está feliz por ele ser seu primeiro amigo. Ela nunca teve família e foi tratada como uma ferramenta a vida toda. Anlin promete que nunca a abandonaria e quer ficar com ela até mudarem o mundo. Ela acha que as palavras dele são a coisa mais doce que já ouviu, se forem sinceras, mas lembra-o de que ela pode dizer a verdade. Desde que chegaram ao pico da montanha, a aura dele tem estado turva, e se ele estava apenas cultivando, ela ainda não entende por que ele estaria praticando o tempo todo. O sistema suspende a absorção dele para que ele possa dizer a verdade, e Anlin continua a falar. Ele tem cultivado seu poder para poder emboscá-la. Usando seus olhos, ela pode dizer que ele está dizendo a verdade. Ela se afasta dele e invoca sua varinha mágica, lançando uma luz gigante, seu flash supremo. O sistema finalmente completou o aprendizado do novo feitiço, a arte divina do Lótus da Terra. Anlin grita para ela simplesmente acreditar nele já. A energia mágica de sua habilidade ilumina todo o campo e destrói todas as defesas dela.
Ela lança sua varinha mais uma vez, enviando um golpe em sua direção para jogá-lo de volta na árvore, apontando sua espada para ele. Ele promete que foi apenas um acidente, e ela vê que ele está dizendo a verdade. Ela pede que ele explique por que esteve mentindo para ela o tempo todo, então ele revela que tem um segredo que nunca contou a ninguém antes. Dentro do corpo dele, há um sistema secreto que funciona como um software e uma vez que a barra de progresso estiver cheia, ele subirá de nível. Ela fica irritada por ele ter ficado bravo com ela por trapacear, quando ele esteve trapaceando o tempo todo. Ele agradece por ela entender a situação dele e tenta fugir, mas ela lhe dá uma tiara feminina, dizendo que isso lhe dará imunidade contra ataques espirituais. A única coisa que ela ainda queria saber era se ele estava sendo honesto sobre ser amigo dela. No entanto, ela sabe que a amizade dele era sincera e está feliz por ter encontrado um novo amigo. O sistema fortalece seu vínculo com Lu para 80%, dando-lhes o status de amigos de diarreia. Sério, que diabos é esse sistema amaldiçoado? É pior do que os fãs falsos correndo entre nós? Então me ajude a confundir todos eles e destruir esse sistema amaldiçoado spamando "descanse em paz", o papel higiênico nos comentários. Os fãs falsos nunca vão esperar isso. Enquanto caía do céu, o sistema o alerta que com seu novo poder, ele tem 91% de chance de chegar ao top 50. Mas enquanto caía, um ataque mágico foi lançado em sua direção e o derrubou para o lado. O competidor número 1, Wang, grita para Chen Chen aparecer para que possam resolver o duelo de hoje. Se ele continuar tentando evitá-lo, Wang promete destruir todos os estudantes no campo. Ao mesmo tempo, o rastreador de Anlin ativa para notificá-lo de que Shaolin está em apuros. Eles subjugaram o cachorro e encurralaram Shaolin. Wei ordena que ela se afaste de Anlin, mas ela diz que o ódio dele nasce da inveja e que ele não vale nenhum dedo de Anlin. Irritado com a declaração dela, Wei prepara sua magia para destruir Shaolin, mas Anlin voa do céu, criando uma névoa enquanto resgata os dois. Os capangas de Wei estão prontos para atacá-lo, mas o relâmpago de Wang finalmente atinge, eliminando milhares de estudantes com um único feitiço mágico. Um raio se lança em direção a Chen Chen, mas seu impacto não afeta sua meditação. Anlin conseguiu sobreviver ao golpe por causa de sua faixa de cabeça, mas sua durabilidade se esgota. Ele vê que Dabai está gravemente ferido e Shaolin explica que Wei também foi a pessoa que se disfarçou de Dabao para emboscá-lo. Depois de ouvir isso, Anlin fica resoluto diante de seus inimigos, desaparecendo em direção aos seus capangas para derrotá-los com um único golpe. Com Wei sendo a única pessoa restante, Shaolin revela que ele também foi a pessoa que colocou uma recompensa por sua cabeça. Então Anlin o soca para fora da existência. Com todos os capangas derrotados, Anlin finalmente terminou as missões aleatórias de prática de subir de nível, alcançando o 9º estágio. Shaolin pensa que está prestes a dar-lhe um golpe tão forte. Ele pede desculpas por não ter falado com ela antes, e ela aceita suas desculpas. Mas Wang anuncia que destruirá todo o campo se Chen Chen não aparecer em 3 segundos. Enquanto ele conta até 1, Suzu aparece, e Wang pensa que encontrou o amor da sua vida, mas ela o chama de feio e nojento. O dano emocional causa um golpe crítico, então Cheng o prende com suas correntes, mas ele se liberta facilmente. Os ataques de Suzu quase não têm efeito em seu corpo invencível, então Cheng tenta lançar sua habilidade suprema com toda a sua força. Ele pede a todas as pessoas do campo que ofereçam seus poderes e os absorve, mas seus esforços são inúteis, pois Wang se liberta com facilidade e anula os ataques de Suzu. Wang pergunta a ela se gostaria de sair com ele depois da batalha, mas ela enfia a lança dele na própria cabeça porque prefere morrer a falar com ele. You're a victim! Chongri dele, mas seu tom de zombaria o enfurece a ponto de liberar seu poderoso golpe. Uma besta divina voa em direção a Cheng, e mesmo que ele tente bloqueá-la com seus escudos, as habilidades de Wang o sobrepujam, destruindo suas barreiras e derrotando-o. Os raios começam a atacar todos os estudantes novamente, e quando um deles está prestes a atingir Anlin, Chen Chen o destrói com a ponta do dedo. Em menos de 1 segundo, Chen Chen perguntou a ele se já aprendeu aquele movimento, e desaparece novamente. O sistema aparece novamente, informando-o de que restam apenas 5 estudantes, e suas chances de chegar ao top 50 são de 1 em 10.000. Se ele deseja vencer, deve derrotar Wang. Ele diz aos amigos que podem acabar chamando-o de irmã em breve, como James Charles, e grita para Wang enfrentá-lo. Shaolin diz para ele parar de ser tão imprudente, mas ele dá um soco no estômago dela para eliminá-la e enfrenta Wang, afirmando que será a pessoa que o derrotará. Depois de não encontrar Chen Chen esse tempo todo, Wang coloca toda a sua energia no golpe. E o status avisa Anlin que seu ataque carrega um poder mortal. Mas Anlin já sabia disso, e diz a Dabai para esperar do lado de fora, porque afinal, esta é a luta de Anlin. A feroz besta divina de relâmpago avança do céu em direção a Anlin, e ele desfere seu soco que estremece montanhas.
Mas a habilidade de nível divino não tem efeito. Sem esperança, ele fecha os olhos com o dragão se aproximando e ele se lembra das palavras de Chen Chen dizendo-lhe para aprender o movimento. O sistema o parabeniza por desbloquear o pacote de dedo divisor do céu e ele o ativa imediatamente. A luz perfurou os céus, e o corpo de Wang foi teletransportado para o meio do campo de recuperação. Ao mesmo tempo, Anlin tinha sido reduzido a cinzas, mas tinha alcançado o segundo nível, e Liu se perguntou se Anlin estava apenas pegando leve com ela porque ela não podia mais intimidá-lo. Depois daquela batalha, no entanto, Anlin não recuperaria a consciência por 10 dias. Mas quando ele finalmente acordou, todos tentaram passar tempo com ele até que se recuperasse, e o sistema o premiou com uma liga lendária por completar a missão, junto com a técnica poderosa por ser amado por todos, e centenas de presentes de todos os seus amigos na escola. Um mês depois, o diretor revelou que o Senhor dos Demônios havia conseguido escapar de seu selo para o mundo mortal, e todos os alunos sussurravam entre si sobre como Anlin substituiu o lugar de Wei, fazendo-o inchar de raiva. Ele se lembrou de se encontrar com Wang e gritar com ele por não conseguir manipular o sistema para que ele fosse o enviado na missão. Mas Wang convocou seu dragão mágico divino e esmagou Wei, dizendo-lhe que ele não pôde se comparar de forma alguma aos poderes de Anlin. O ancião mais velho anunciou que os 3 discípulos que entrarão no mundo mortal serão Anlin, Shaolin e Cheng. Com todos o aclamando como o maior homem vivo, Anlin decidiu lançar seu novo plano genial e disse a eles que criaria sua própria criptomoeda para o maior golpe de todos os tempos. Ao mesmo tempo, Liu veio revelar que eles começarão um time de esportes, mas enquanto ela falava para a multidão, Shaolin lembrou-se da faixa que ele estava usando e percebeu que ela estava entendendo isso o tempo todo. Quando o festival terminou, Wei viu como todos glorificavam Anlin, mas havia uma coisa que o confortava. Porque antes de Wang deixá-lo naquela noite, ele revelou que a única coisa que aguardava Anlin no mundo mortal era a morte certa. Mesmo assim, ele chorou pelo fato de que agora era irrelevante, então o sistema concedeu a Anlin um dos poderes mais fortes, a habilidade bebê chorão, porque ele fez um de seus inimigos chorar. Liu veio e começou a dizer-lhe que estavam prestes a se tornarem milionários depois de enganarem todos, e Cheng percebeu que Shaolin estava muito ocupada, então ele decidiu se afastar. Mas Shaolin notou que Liu lhe tinha dado um anelzinho, e ela disse-lhe para ter certeza de usá-lo o tempo todo. Assim que ela se foi, o instrutor de numerologia apareceu diante de Anlin, mas ele se lembrou que isso só lhe trouxe notícias que destruíram sua vida, então ele fugiu antes de ser amaldiçoado novamente. Depois que ele desapareceu, no entanto, Shaolin perguntou ao instrutor de numerologia se ela poderia saber o que ele ia contar a Anlin, deixando-o chocado. Na fenda dimensional, Liu implorou para ele comprar uma placa gráfica de mineração de Bitcoin, então ele disse que ia minerar outra coisa com sua furadeira antes de ir embora, mas Shaolin ainda se sentia inquieta. Ela se lembrou do professor de numerologia dizendo que a jornada de Anlin estaria cheia de perigos inevitáveis e morte, tanto no passado quanto no futuro dele. Todos os seus esforços se tornarão fúteis, como se fossem uma gota de água na chuva. Ela viu o jeito que um espírito quase o consumiu, mas Anlin perguntou se ela estava bem, então ela fingiu que estava. Shen abriu o portão dimensional entre os mundos, mas braços cor-de-rosa surgiram de dentro para arrastar Anlin, e Shaolin pulou para agarrá-lo. Seus amigos tentaram correr para protegê-lo, mas Cheng disse que ele seria o único a ir atrás deles e desapareceu na fenda. Shaolin continuou tentando acordar Anlin, mas os braços começaram a envolvê-la, deixando-a inconsciente. O sistema do Deus da Guerra tentou avisá-lo de que sua vida estava em perigo, mas o trouxe de volta à consciência. Ele viu a maneira como estava caindo do céu e tentou se segurar em Shaolin, mas o sistema disse-lhe que sua vida estava em perigo e começou a contagem regressiva a partir de 10 enquanto ele caía do céu como um meteoro. No último instante, ele ativou sua magia de lótus da Terra e uma flor estava culminando até ascender da Terra e se transformar em um espírito imortal. No entanto, Anlin passou por ele, e enquanto caía, sugou a flor para dentro de si antes de colidir. O impacto permitiu que Shaolin finalmente acordasse e Cheng desceu correndo para garantir que ambos estivessem seguros e curou Anlin assim que chegou perto dele. Ele ficou aliviado por ambos estarem seguros, mas Anlin implorou para que ele penetrasse suas costas com os dedos mais uma vez. What do you mean by that? Shaolin estava com raiva porque ele queria todos os personagens deste show, exceto ela, mas eles ouviram a voz de uma garota chorando. Então Anlin pegou um espelho e percebeu que uma flor estava chorando bem acima dele. No entanto, ela desapareceu quando um grande navio de guerra apareceu, e a garota que comandava o navio se apresentou como Tian e ordenou que eles embarcassem no navio. De volta à fortaleza, Anlin tentou se apresentar como o líder dos mensageiros divinos, mas ela riu na cara dele, chamando-o de um bastardo fraco e feio. No entanto, essas palavras não agradaram Shaolin,
e ela perguntou por que eles foram convidados se não eram bem-vindos. Tian se levantou, dizendo-lhes que não os convidou, mas ordenou que entrassem aqui e os chamou de insetos impotentes. Shaolin ativou suas chamas para atacar Tian, mas Tian respondeu convocando seus chicotes ao redor dela. Então, antes que as coisas escalassem, o sistema do Deus da Guerra disse a Anlin para ativar sua técnica poderosa para suprimir suas almas, e quando estavam prestes a se lançar um contra o outro, eles foram congelados naquele momento. No entanto, a fonte dessa energia era a magia de Cheng, e ele disse a Tian que pode prendê-la de mais de uma maneira, então pediu o número de telefone dela e realmente conseguiu. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Tian disse a Shaolin para evitar arriscar sua vida por causa de uma discussão, e Tian sentiu suas comportas se abrirem diante da maturidade dele. O prédio ao redor deles começou a tremer, e Tian disse a Anlin que o mundo deles está em perigo apenas por causa deles. Uma semana antes de entrar no mundo mortal, o sistema do Deus da Guerra perguntou a Anlin se ele estava feliz por voltar para casa, mas ele revelou que estava com medo. No entanto, ele jurou proteger Shaolin, então o sistema disse que sempre o apoiaria se ele estivesse em uma situação perigosa, e disse para ele nunca se perder antes de devolver sua alma ao corpo. O espírito desejou que Anlin se tornasse a pessoa original que era, porque para ele, o espírito prometeu mudar o mundo inteiro. Assim que finalmente chegaram ao quartel-general do complexo, Tian os apresentou ao líder de seu exército e ela os recebeu como a presidente da aliança, Yuan. Ao ouvir esse nome, Anlin se lembrou de que ela era sua paixão de ídolo antes de reencarnar e teve um orgasmo nas calças. Shaolin revelou que já ouviu falar sobre seus ataques à alma, e Anlin disse a ela que ela atormenta sua alma há anos. Pobre Shaolin. Ela simplesmente não consegue parar de ser feita de boba. Shaolin disse a Anlin que o homem à frente dele seria difícil de enfrentar, mas Anlin estava tendo dificuldade com outra coisa. Yuan revelou que todos se reuniram aqui hoje porque vão embarcar em uma missão, que é eliminar o culto demoníaco. No entanto, Shigu lhes disse que eles eram fracos e inúteis, então só os trouxeram aqui para enviá-los de volta para casa. O portal de teletransporte se abriu, e Yuan disse a Anlin para transmitir uma mensagem dela do mundo mortal, que é que os cultivadores nunca serão bem-vindos de volta a este mundo. Depois que ela soltou essas palavras, no entanto, os alarmes começaram a soar com o nível de Deus do sangue, então Anlin implorou para ela ajudá-los se pudesse, mas Shigu disse para eles voltarem para casa e lançou um ataque de água contra eles. Imediatamente, Cheng lançou uma barreira para defendê-los do ataque e desafiou o diretor para uma batalha a fim de ajudá-los nesta luta. Depois de soltar essas palavras, o sistema disse a Anlin que ele deveria tomar o lugar de Cheng e fingir ser fraco, depois lançar um ataque surpresa para dominar seu inimigo. Então, depois de analisar suas habilidades, Anlin concordou e decidiu tomar o lugar de Cheng na luta. Assim que se enfrentaram, Cheng gritou que ela seria sua oponente e o chutou para longe, teleportando-se para continuar a atacá-lo sem dar chance de escapar. Mas Anlin conseguiu pousar, segurando seu punho como uma criança. No entanto, ela o lançou para longe. E lançou seu punho para frente, explodindo todo o chão abaixo dele. Assim que recuperou o equilíbrio, Anlin ativou seu portal celestial, e quando Tian tentou atacá-lo, todo o poder dela foi absorvido pelo portal. Então ela saltou para trás para liberar seu feitiço supremo e lançou-o em direção a Anlin, mas tudo foi absorvido com sua habilidade. Com toda a energia que consumiu, Anlin assumiu uma posição de corrida e saltou em direção ao diretor com seu punho que faz tremer montanhas. Mas antes que o homem pudesse contra-atacar, Anlin ativou sua habilidade de chorão, forçando o homem a lembrar do dia em que sua esposa foi isekai'd pelo Truck-kun. Pouco antes do golpe atingir, Yuan correu para desviar o golpe com o punho e tentou acalmá-lo, mas Anlin atingiu o clímax assim que a sentiu. Yuan ficou chocada com o poder dele, mas disse que se ele pudesse resistir ao ataque de alma dela, ela o deixaria passar. Mas Anlin perguntou se ela poderia ser mais gentil porque ele é fã dela há anos. Então ela prometeu recompensá-lo com fanservice se ele conseguisse. Com um único movimento, ela lançou seu ataque de alma em direção a ele. E enquanto a energia transbordava em sua direção, Tian tentou se lançar no ataque, mas Anlin a segurou quando ela desmaiou e hesitou até ativar sua técnica suprema. Diante de seus olhos, eles viram Anlin descendo do céu com uma aura celestial e o sistema do Deus da Guerra informou-lhe que seu desejo se torna absoluto neste mundo quando ele ativa essa habilidade. Assim que ele pousou, Shigu pediu desculpas pela forma como o tratou, mas Yuan admitiu sua derrota e agradeceu por tê-la vencido. Anlin perguntou sobre o fanservice, então ela perguntou o que ele queria, mas quando ele hesitou porque poderia ser demais, ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele e que mima seus fãs. Yes! 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 No! 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 A pobre Xiaolin quase teve um ataque cardíaco por causa desse idiota.
Shigu prometeu que cuidaria de tudo e implorou à filha que se desse bem com seu futuro marido antes de enviá-los para o portal. Anlin desbloqueou 2 novas conquistas, fazer com que aqueles que o odeiam odeiem a si mesmos e fazer com que seu próprio ídolo se torne seu fã. Para recompensar seus esforços, Anlin recebeu visão divina de nível perfeito, permitindo-lhe ver através de qualquer coisa neste mundo. Assim que chegaram ao esconderijo do culto demoníaco, Tian disse a ele que estavam apenas aqui para explorar a área e determinar o número de inimigos. Mas Anlin percebeu uma névoa perigosa se aproximando deles. Então Tian tentou ativar um feitiço e escaneou com seu telefone, enviando o alerta de perigo para o resto da instalação. Shaolin tentou se voluntariar para ajudar Anlin, mas depois que o diretor rejeitou sua distração, ela se lembrou das palavras do instrutor de numerologia e implorou mais uma vez para se juntar a Anlin na batalha. No fundo da névoa tóxica, um grupo de 4 pessoas encapuzadas se aproximou lentamente da localização de Anlin. Então Tian tentou recuar e agarrar Anlin, mas ele não se moveu. Ele começou a usar sua visão perfeita para ver os inimigos dentro da névoa, e ativou sua magia da terra para impedir que a névoa se aproximasse deles. Sabendo que eles não suspeitariam dele mergulhando, Anlin ativou sua magia de Lotus e entrou. Mas quando Tian tentou entrar atrás dele, ele voltou e a puxou enquanto fugiam. Havia 4 inimigos de nível divino entre eles, mas quando ela se perguntou o que deveriam fazer, ouviu-os gritando de dor. Anlin revelou que ele não apenas os fez começar a chorar, ele até os fez ter diarreia, que combo lendário. Quando eles estavam tentando se aproximar dele, a chama da vela deles se apagou, e Anlin pediu desculpas por arruinar a fonte de luz deles. No entanto, 3 deles invocaram suas asas e começaram a voar, mas antes que pudessem atacá-lo, ele usou sua magia de choro para fazê-los chorar no lugar e fugiu. De volta à base, Yuan rejeitou o pedido de Xiolin e Chen para ajudar Anlin, mas enviou 2 mestres lendários da magia da terra em seu lugar. Mas antes que eles pudessem partir, Xiolin implorou para que a levassem com eles. Então o diretor mandou ela parar de brincar e ordenou que um dos homens a atacasse. Assim que ele lançou sua magia, Xiolin lançou uma barreira para bloqueá-la. Enquanto ela lutava, Cheng se perguntou por que ela era tão persistente. Então ela revelou que a vida de Anlin está em perigo e implorou para que ele acreditasse nela. Depois de ouvir essas palavras, Cheng ativou sua magia para derrubá-los facilmente e disse que ofereceria sua cabeça se a missão falhasse por causa deles antes de pular na fenda. Assim que ele saiu, o sistema de alerta disparou novamente e o outro local foi invadido por uma garota com penas pretas. Então Yuan enviou todos os reforços para aquele campo após ver aquelas asas. Um dos soldados tentou entrar no campo, mas antes que pudesse passar, o homem ficou congelado no lugar. Nenhuma de suas magias teve chance contra o poder mágico que surgiu, e uma mão rasgou o contínuo espaço-tempo para criar um portal e inundou toda a instalação com uma névoa escura. O demônio de asas negras apareceu e ficou contente por ter garantido mais 7 sacrifícios, pois restavam apenas 3 neste ponto. Enquanto isso, os demônios idiotas ainda choravam enquanto balas marrons choviam do céu e Xiolin finalmente se reuniu com Anlin. Ele se perguntou como Xiolin sabia que ele estava em perigo. Mas antes que ela pudesse revelar a verdade, Tian recebeu um alerta dizendo que o sinal da base havia sido deletado. Então todos olharam para Anlin em busca de conselhos, mas ele estava muito deprimido para se concentrar na batalha, porque nunca mais se iria receber fanservice. We must stay focused, brothers. We must stay focused. Ele disse para eles ficarem quietos porque ouviu algo. Mas quando virou a cabeça, um pé esmagou seu rosto e o arrastou para o céu. O anjo lançou um golpe mágico diretamente em seu crânio e o soltou para que os outros liberassem ondas sonoras em seus ouvidos. O choque o deixou inconsciente, então Cheng ativou suas correntes para prender um dos anjos e a derrubou. Os outros 2 mantiveram Cheng distraído. Então, enquanto Anlin estava caindo, Xiolin correu para a frente e saltou para pegá-lo no meio do ar, mas percebeu que o 4º membro estava rindo, enquanto lançava um raio em direção a eles. O corpo de Anlin caiu sem sinal de vida, então a raiva de Tian cresceu enquanto ela corria para destruir o homem. Mas o raio dele a derrubou antes que ela pudesse se aproximar. O homem começou a rir dela, mas Chen caiu diretamente em cima dele e tentou cortá-lo. Xiolin tentou salvar Anlin, mas quando o vampiro apareceu e gritou com ela, ela viu o anjo carregá-lo. E quando estava prestes a mordê-lo, Anlin ativou sua técnica poderosa, forçando todos os anjos a perderem a vontade, e deu a Xiolin a chance de derrubá-la. Eles se perguntaram se Anlin estava bem, mas antes que ele pudesse voltar para eles, um portal apareceu no espaço, e 2 braços agarraram Anlin, levando-o para longe de Xiolin. Quando a escuridão se instalou, o anjo estava invocando uma enorme esfera de energia escura, dizendo ao seu deus que tudo finalmente estava preparado com Anlin, deitado no centro da esfera. O sistema do deus da guerra tentou acordá-lo, chamando-o de Titã Anlin, e tentando criar a faísca que o despertaria ao socar seu rosto.
Ofereceu-lhe a oportunidade de desbloquear um código de trapaça e ele concordou em trapacear o tempo todo. Então o sistema disse-lhe para ativar o anel que Liu lhe tinha dado. Disse-lhe para gritar: "Garoto da luz, transforme-se", mas Anlin achou isso muito vergonhoso. No entanto, ele decidiu gritar mesmo assim, e o braço de Liu apareceu do portal. Ao mesmo tempo, Xiaolin caiu após não alcançar Anlin, mas o vampiro veio mordê-la, então Cheng correu com toda a sua velocidade para derrubá-la. Os outros 2 anjos correram em direção a ela e sua mente estava completamente perdida. Mas antes que o portal pudesse se fechar, Xiaolin reuniu toda a sua energia e implorou para trazer Anlin de volta. A esfera escura brilhou com faixas de tom roxo e explodiu acima dela, permitindo que o portal se expandisse para Xiaolin. Uma garota desceu do céu carregando Anlin, e Xiaolin viu ele sendo carregado por Liu até o chão. Ele tentou beliscá-la para ter certeza de que não estava sonhando, mas ela disse que ele poderia beliscar em outro lugar mais tarde e desapareceu instantaneamente. Em segundos, ela cortou os inimigos, congelando-os em pedras de gelo antes de teleportar todos para a mesma fenda dimensional e pegar Anlin antes que ele caísse no chão. O anjo demoníaco perguntou a Liu o que ela estava olhando e direcionou sua mão para a cabeça de Liu para acabar com sua vida. No entanto, a flor apareceu no último momento gritando que quer um pouco de paz pela primeira vez na vida. A chama afastou sua mão. Enquanto o anjo pensava que Liu era poderosa, Liu perguntou o que ela estava olhando e cortou sua asa, teleportando-se de volta. Depois de ver a confiança deles, o anjo revelou que não deixaria nenhum deles escapar e criou uma espada que desceu para perfurar sua cabeça, invocando a mítica magia do sangue negro. Os pilares de sacrifício começaram a se ativar e ela convocou a espada que desafia o próprio tempo. Quando o parafuso atingiu o chão, uma arma divina apareceu e Tian se perguntou quando foi reencarnada em um jogo de League of Legends genérico. O demônio começou a caminhar em direção a eles, mas quando todos invocaram suas espadas, viram que estavam tremendo de medo, e o sistema disse a ele que pode desafiar as leis da natureza e até matar o sistema do deus da guerra. O parafuso lançou-se em direção a Anlin, perfurando-o e teleportando-o ao lado dela, permitindo que ela o apunhalasse na mão. Do centro, uma energia vermelha começou a consumir Anlin. Então seus amigos correram para salvá-lo, mas um ataque de gravidade os empurrou para baixo e sugou seu poder espiritual. A Rainha Demônio não tinha terminado e convocou a terceira arma divina, enviando ondas de gravidade de buraco negro para encapsulá-los em uma cúpula de vidro. Mas com toda a energia, a garota desabou e revelou que a energia liberada por esta formação engolirá todo este mundo e até destruirá as estrelas. Sua missão estava agora completa, mas Liu achou que isso era besteira. Porque essa história não fazia sentido. Ela revelou que Deus a ordenou a matar tudo o que não era permitido neste mundo. Diante dos olhos de Anlin, uma mensagem do sistema apareceu, pedindo-lhe para sacrificar 1/5 de sua vida por poder absoluto. Quando ele disse sim, uma fada pressionou não por ele, rejeitando a oferta, então a aura escura consumiu seus olhos. Dentro de uma poça de sangue, Anlin se perguntou para onde tinha viajado, então o sistema revelou que este era o mar de sua energia. No entanto, a espada começou a lançar correntes em direção ao seu espírito e começou a deletar o sistema do deus da guerra. A dor da separação começou a esmagar Anlin, mas uma fada pulou de dentro, pousando. Xiaolin se perguntou qual deus Anlin havia incomodado, mas Xiaolin desabou, junto com o resto deles. O espírito o avisou para não se aproximar, porque se o fizesse, seria pego dentro da calamidade que o destruiria. Um raio quase a incinerou, mas lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Então ela revelou que é de um tempo diferente, um lugar onde Anlin não existia mais. O nome dela era Tina, e ela revelou que em um futuro distante, uma calamidade celestial acabou com a vida dele. Então ela usou todo o seu poder para voltar aqui e mudar o futuro. Durante todo esse tempo, ela estava tentando salvá-lo, e o deus estava perguntando a Tina se ele era a pessoa por quem valia a pena fazer isso, antes de rir e voar para longe. Todo esse tempo, ela esteve com ele, mas não pertence a este mundo. Então, porque acabou de intervir na realidade após rejeitar sua oferta, este mundo inteiro não a aceitará mais. As memórias dela começaram a desaparecer e a mudar. Em cada batalha, até mesmo em cada momento que estiveram juntos, ela começou a desaparecer da existência deles. Todas as vezes em que ela o confortou, e até quando ele começou esta jornada, ela não faria mais parte desses momentos, esmagando a mente de Anlin. Pelo menos ela tentou dar a ele seu poder restante para salvar seus amigos, mas Anlin não conseguia aceitar a ideia de ver as palavras adeus, então ele se lançou em sua direção e a abraçou, implorando para que ela não fosse embora. Ele recuperou a consciência e Tina apareceu na frente dele, mas a calamidade de raios não tinha acabado, e a onda final estava prestes a começar com o nascer do sol. Ela perguntou por que ele se importa tanto com ela, então ele revelou que a protegeria, não importando o custo, mas Tina já estava ficando sem tempo.
Por causa disso, ela desejou poder lhe dizer como se sentia, mas como nenhuma língua neste mundo poderia descrever seus sentimentos por ele, ela pediu que ele prometesse encontrá-la novamente, e permitisse que ela se tornasse seu espírito. Então ele aceitou. Depois de deixar essas palavras saírem, ela disse a ele para se transformar. Então Anlin recitou as palavras de transformação e se levantou contra as armas. O resto de seus parceiros começou a se levantar, e as 3 espadas divinas estavam finalmente sob seu controle. Usando sua visão perfeita, ele localizou as fraquezas na formação e enviou o parafuso para cortar cada uma delas, fazendo com que toda a formação se desmoronasse. Finalmente, ela disse para ele sacar a espada divina, e ele apontou para os céus. O demônio finalmente acordou e ficou chocado que ele conseguiu subjugar sua calamidade. Tian desejou poder sentir o osso de sua espada naquela pose. Então Shaolin gritou para encorajá-lo, e ele ativou o golpe que divide os céus. Com a luz brilhando intensamente após a calamidade, todos sabiam que tinham saído vitoriosos. Tina saiu do peito dele e disse que iria lhe dar a missão final, que seria ir ao reino dos espíritos e encontrá-la nesta linha do tempo. Ela disse que ele precisava ser sério, porque não podia falhar nesta missão, então ele prometeu que iria concluir. Logo, ela desapareceu, e Anlin chorou ao vê-la se desvanecer. Nas semanas seguintes, o serviço de fãs individual de Anlin foi arruinado por seus amigos, e as espadas divinas o reconheceram, mas ele não conseguiu extrair nenhum de seus poderes e seu sistema não era mais utilizável. Pelo menos ele ganhou muitas habilidades de relâmpago, e embora tenha sofrido perda de memória, ele ainda se lembrava de Tina. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.